o pincel fazendo favor? Não, aí não está, nós já procuramos aí. Vê com o Vitão se... já achou aí. Nós vamos conversar nessa manhã sobre um assunto que Deus colocou no meu coração. Por favor. Que é sobre fraquezas. Então nós vamos tratar nesta manhã com este tema aqui, ó. Lidando com as nossas fraquezas, mas cada qual com a sua, não com a fraqueza do outro. Mas normalmente nós não gostamos de admitir as nossas fraquezas. Apesar, pode distribuir, tá, Vitão? Uma folha para cada um. Quem não quiser usar, não pega. Mas vai ser interessante para você fazer aí uma autoanálise. O que nós vamos fazer nesta manhã é exatamente isso, uma autoanálise, em que cada um vai fazer aí um scanner do seu próprio coração, da sua própria vida, para verificar como é que você está em termos de força, em termos de situações nas quais você precisa se fortalecer e outras nas quais você não precisa se fortalecer. Se você e eu não lidarmos com as nossas fraquezas, então nós vamos ficando cada vez mais debilitados e menos fortes. Então vamos abrir a Bíblia de início, nós vamos passear em alguns textos, lá em 2 Coríntios 12. 2 Coríntios 12, 9 a 10. Doze, 9 a 10. Muito obrigado, viu, Tamir? Pode deixar cair, por favor. Muito obrigado. Diz assim o texto bíblico: mas ele me disse, minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Portanto, eu me gloriarei ainda mais alegremente em minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse em mim. Por isso, por amor de Cristo, regozijo-me nas fraquezas, nos insultos, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias. Pois quando sou fraco, é que sou forte. Então diz o texto assim, ó: minha graça é suficiente para você. Ou como alguns decoraram na versão anterior, nas mais antigas, a minha graça te basta, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Bem, se tem uma coisa que não é boa, é a fraqueza. A fraqueza já é um sinônimo de coisa ruim. Ninguém gosta de fraqueza.
Ou vocês gostam de fraqueza? Ninguém gosta de fraqueza, né? Está dando sinal de fraqueza. Tem uma expressão assim, o fulano está dando sinal de fraqueza, né? Quer dizer, ele está prestes a arrebentar, ele está prestes a perder a força. Então a gente não gosta da fraqueza. No entanto, a gente abre a Bíblia agora e lê que o poder se aperfeiçoa onde? Na fraqueza. Bem, como que o poder pode se aperfeiçoar em uma coisa ruim? É porque a ênfase do poder não está na coisa ruim e na forma como eu lido com aquela coisa ruim. Então não é que uma coisa ruim se torna essencialmente boa, porque isso não seria inteligente nem lógico, e nós sabemos que o nosso Deus é extremamente lógico. Então, o poder se aperfeiçoa na forma como eu lido com aquelas coisas. Aqui no texto específico, Paulo está falando das coisas que ele sofria e que o puxavam para trás, que o desanimavam. Mas eu vou expandir o conceito de fraqueza para tudo aquilo que na nossa vida nos atrapalha. No dicionário, o conceito de fraqueza está embasado numa ideia de ausência. Tipo assim, você tem o conceito de fraqueza porque você tem ausência de alguma coisa. É um conceito negativo, igual muitas vezes nós definimos o mal. O mal é definido também como um conceito negativo, é a ausência de um bem. Assim, a fraqueza nos conceitos filosóficos costuma ser definida como a ausência de força. Então, quando você não tem uma força, uma fortaleza, você tem uma fraqueza. De fato, a fraqueza tem a ver exatamente com isso. A palavra grega usada nestes textos que nós vamos ler é a palavra anestésia. Até parece com anestesia, né? E é a mesma palavra. Só que não tem aqui o S, então vira anesteia. É exatamente aquele que está sob o efeito da anestesia. O que está sob o efeito da anestesia faz o quê? Nada. Ele é passivo. Ele precisa daquela situação para sofrer a intervenção de outro. Mas quando eu trago esse sintoma para mim voluntariamente, então eu assumo essa situação. Em vez da minha vida ser uma vida protagonista, em vez de eu me tornar um ativo, eu me torno um passivo. E eu passo a sofrer a ação passivamente. Enquanto a força é exatamente o contrário. A força, eu tenho a ação ativa, eu sou o protagonista. Deixa as folhas lá, tem mais? Deixa lá, porque se alguém chegar igual o Benê que chegou, pega lápis. Aí você deixa lá com a Tamia. Então a ideia de fraqueza é isso. Você agora, em vez de ser ativo, tomar atitude, tomar a frente, resolver a situação, você fica esperando. Você fica esperando que alguém faça, você fica esperando o tempo passar, você fica acomodado, você fica como se estivesse sobre um efeito de anestesia. Né? Só que a palavra é anesteia, você fica anesteiado. Lá, parado, esperando. Ali você tem uma fraqueza. E não toma uma ação, uma atitude que é capaz de mudar a situação a partir do seu coração. Alguma coisa te fez parar, alguma coisa te amedrontou, alguma coisa te seduziu. E aí você perdeu o foco daquilo que o Senhor quer que você faça. Bem, como é que eu lido então com a fraqueza? Eu dei a folha para você, porque daqui a pouco nós vamos fazer um quadro, aí, um gráfico das nossas, né, cada um da sua própria fraqueza. Como é que eu lido com a fraqueza? Primeiro eu preciso reconhecê-la.
Vamos abrir em Romanos. Oito, 26. Romanos 8, 26. Alguém pode ler, por favor? Romanos 8, 26. Pode. Então, eu preciso reconhecer, o Espírito ajuda a gente no que mesmo? Qual fraqueza? Na nossa. Diz o texto assim, ele ajuda na nossa fraqueza. Eu preciso saber qual é a minha fraqueza. Vocês conhecem alguma fraqueza de Moisés na Bíblia? Ele era o quê? Meio descontrolado, né? Mesmo sendo manso, ele dava umas descontroladas de vez em quando. Alguma fraqueza de Paulo? Orgulhoso, meio exigente, além da conta. Alguma fraqueza de Davi? Davi é fácil, né? Davi, a gente não precisa nem ficar pensando muito. A Bíblia não hesita em esconder as fraquezas dos exemplos, mas nós fazemos de tudo para esconder as nossas. Se eu não reconhecer a minha fraqueza, primeiro eu não vou poder tratá-la. E normalmente a gente não reconhece porque é mais fácil a gente achar que a fraqueza está no outro, na circunstância, está fora de mim, em algum problema que eu não controlo, e não em mim mesmo. Então, eu preciso reconhecer. Quer ver outro texto? Hebreus, depois a gente vai voltar em Romanos, Hebreus 4, 14 e 15. Hebreus capítulo 4, versículos 14 e 15. Outra pessoa, lê, por favor. Portanto, visto que temos um grande sumo sacerdote que adentrou os céus, Jesus, o Filho de Deus, apeguemo-nos com toda a firmeza à fé que professamos, pois não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer das nossas fraquezas, mas sim alguém que, como nós, passou por todo tipo de tentação, porém sem pecado. Então veja bem, mais uma vez ele repete aí, ele pode se compadecer das nossas fraquezas. E ele ainda acrescenta uma característica sobre as nossas fraquezas. São fraquezas que o inimigo aproveita. Porque o inimigo nos tenta onde? Nas nossas fraquezas. Né? Ele não tenta a gente com uma coisa que a gente não é fraco. Por exemplo, vamos supor, Vitão, né? Se alguém oferecer para você um cigarro aqui, Vitão, um cigarro aqui para você dar uma pitadinha aí, você vai ter dificuldade de resistir? Não vai. Não é uma fraqueza para o Vitão. Porque o Vitão não é uma pessoa que tem problema com o vício. Ele conhece, o inimigo conhece as nossas fraquezas. E ele está dizendo assim, Jesus é o sumo sacerdote, que a semelhança do Espírito Santo, lá de Romanos 8, porque ele não intercede por nós, e o sumo sacerdote faz isso, o sumo sacerdote representa diante de Deus a pessoa nas fraquezas, ele então se compadece das nossas fraquezas, porque ele sabe que é na fraqueza que a gente cai.
O inimigo vem lá na minha fraqueza, na sua fraqueza, tenta ali, para que ali a gente caia e ali a gente, então, erre. Então, fraqueza tem uma série de situações envolvendo. O pecado, a gente vai ver uma delas, mas não é só o pecado. O cuidado, a questão do lar, com Deus, com a igreja, com a sociedade. Então, a gente precisa identificar onde nós estamos falhando, onde não estamos sendo fortes, considerando esse conceito negativo de ausência de força. Eu preciso reconhecer a fraqueza. Né? Como é que eu trato? Eu preciso reconhecer. Segundo, eu preciso estudar a fraqueza. Já no quadro prático que a gente vai fazer, vai ficar mais fácil. Mas eu preciso saber o que me derruba. O Demilson é mecânico. Aí quando chega lá um carro estragado, né, um carro com algum problema, um carro fazendo um barulhão, ou um carro falhando, o que o Edemilson tem que conhecer é exatamente a fraqueza. Ele tem que saber o que está errado naquele carro. Ele tem que conhecer como que funciona aquele dispositivo que está falhando. Então, eu preciso de saber, no meu caso, por que eu tenho essa fraqueza específica. Se for tentação que me leva a cair em pecado, por quê? Por que eu caio nessa área? O que me leva a cair nessa área? Se não for tentação, se for um problema de falta de cuidado com o corpo, porque a falta de cuidado com o corpo é uma fraqueza. Nós vamos ver daqui a pouco. Se for um problema de falta de cuidado com a igreja, eu tenho um problema, meu compromisso com a igreja não é muito intenso. Se for um problema de administração do dinheiro, então eu preciso estudar a fraqueza. Se eu não estudar a fraqueza, eu não vou saber como lidar com ela. Bem, eu já sei que eu tenho uma fraqueza, agora como é que ela funciona? Como é que ela me derruba? Onde que ela me ataca? Onde que ela se apresenta forte diante de mim? Eu preciso estar preparado, treinado e lutar contra a fraqueza. Se eu já entendi que eu tenho uma fraqueza, então eu vou atacar esse negócio, que é essa fraqueza, que me atrapalha, que me derruba. Ela não vai me derrubar. Ela vai cair. E ela vai cair porque eu vou atacá-la. Então eu vou me preparar. Eu já estudei, descobri onde que ela está me derrubando. E eu então vou estar preparado. Eu vou lutar, eu vou treinar. Eu vou fortalecer. Tem uma expressão legal, chama fortalecendo-se nos lugares fracos. A Lina, mãe do Marcos e do Gabriel, quebrou a perna, a gente acompanhou esse caso, já tem vários meses aí engessada. Primeiro um gesso grande, aí agora um gesso só do joelho para baixo. Aí o médico falou com ela assim, você vai tirar dia tal, que era a sexta passada. Aí ela foi lá na sexta passada, o médico fez um achá, falou, não dá para tirar o gesso. Não vai dar, vai ter que ficar mais umas 3 semanas. Você tem que fortalecer, não está forte ainda. Você tem que andar com gesso. Não é isso que o médico falou? Tem que andar, tem que forçar a perna, tem que pisar a perna. Antes de tirar o gesso, ela tem que fortalecer para o osso criar um calo. Então, se eu tenho uma fraqueza específica, eu preciso me preparar, treinar, lutar ali. A fraqueza não vai embora sozinha. A fraqueza não vai embora assim, eu vou fazer uma mentalização aqui enquanto eu vejo televisão, ela vai embora. Não, eu tenho que me preparar, eu tenho que me esforçar, eu tenho que já estudei agora, reunir forças, conhecer, ver gente que está também com a mesma fraqueza, me unir a essa pessoa, receber força dela, dar força para aquela pessoa.
Eu não posso deixar uma fraqueza me derrubar. Se eu deixar uma fraqueza me derrubar, eu, então, vou ser derrotado. E o que nós vamos ver nos versículos que nós já lemos, né? Para quem chegou agora, nós já lemos 2 Coríntios 12, 9, 10, Romanos 8, 26 e Hebreus 4, 14 e 15. Existem fraquezas, mas o Senhor quer que a gente as vença. Além do Senhor querer que a gente as vença, Ele nos faz ficar forte na fraqueza. Temos o auxílio do Espírito Santo e temos o auxílio de Jesus. Então eu preciso entender. E por fim, eu preciso vencer as fraquezas. Tem que vencer, tem jeito. Se eu não vencer as fraquezas, eu vou ser derrotado mesmo. E aí eu fico escravizado durante anos naquele procedimento, naquela ação, naquela força de vontade. Não mudo, não caminho, sofro. Exatamente porque eu me tornei escravo da minha fraqueza. Enquanto que o Senhor quer que a gente seja vitorioso sobre ela. E a gente saia ganhando no nome de Jesus. Alguma pergunta, irmãos, até aqui? Então vamos fazer o nosso quadro. Vocês pegaram folha, quem chegou agora? Nós vamos fazer um quadro agora, que é bem prático. E eu vou ajudá-los, usando o meu exemplo, a entender e montar esse quadro. Aí cada um vai montando o seu. Nós vamos fazer um quadro vamos fazer assim. Áreas da vida. Ações a exercer. E esse será o quadro da vitória sobre as minhas fraquezas. Então, tem as áreas da minha vida, tem as ações que eu vou exercer, e aí cada um vai fazer uma análise aí das suas fraquezas, onde que precisa melhorar. Nós já vimos que a gente tem que reconhecê-las. Acabou a carga ali, acho que tem lápis lá atrás, Mateus. Pede lá para a Tamia que ela troca para você. Então nós vamos montar para que a gente vença, irmãos, e a gente não fique escravo das fraquezas, das nossas próprias dificuldades, das nossas lutas que muitas vezes nos derrubam. Então nós temos algumas áreas que eu vou colocar aqui, mas você pode colocar outras também. Então nós temos, primeiro, Deus. Aí nós temos o eu, né? Que é a ação comigo mesmo. Então as ações comigo mesmo, no que diz respeito à santidade, que é o pecado. Hoje à noite eu vou pregar sobre isso, né? A santidade é a beleza de parecer com Deus. Então eu quero ministrar, é um conceito de santificação. Tem o eu com o meu corpo,
tem o eu, com a minha produção. Tem a família. Aí dentro da família tem o casal, para quem é casado. Aí tem a família, filhos, pais. Pode pôr irmãos aqui também, né? Hã? A produção, nós vamos ver, pode ser o trabalho para quem está trabalhando, pode ser o estudo para quem está estudando, pode ser, eu aposentei, então agora eu não tenho mais nada. O que acontece com a pessoa que aposentou? Se ela não cuidar da produção dela, ela vai daqui a pouco entrar em depressão, né? Então são as áreas que a gente precisa cuidar para que as fraquezas não nos derrubem. Trocar a tinta? Deixa eu acabar aqui esse pretinho, depois eu passo para o azul ali no meio. Tem a família, tem a igreja. E aqui eu vou dividir a igreja também em duas coisas. Igreja enquanto serviço e igreja enquanto relacionamento. E depois eu vou pôr sociedade, que é bem abrangente. Toma, Vitão. Bem, deu para entender mais ou menos o que vai acontecer num quadro desse? A gente vai descobrir onde a gente está falhando. Onde, em vez da gente ser proativo, a gente é anestesiado. Eu falei aqui, Murilo e Aline, que a palavra fraqueza tem raiz na palavra anestésia, que dá a nossa anestesia. Mas a palavra fraqueza, em grego, não tem o S. Então, ela dá o anesteia, que é exatamente a ação de quem está sob uma anestesia. Então, ela não tem uma atitude proativa, ela é passiva na área que ela é fraca. Como o anestesiado, né? Eu falei isso no início. O que o anestesiado faz? Nada, ele é passivo. O fraco é assim. O fraco, quando devia tomar uma atitude, ele não toma. Ele fica com medo. E ficando com medo, ele deixa de produzir transformação. Porque o forte produz transformação. É isso que o forte faz. Qualquer que seja a área. Não interessa se são os adolescentes, não interessa se é criança. Então a gente tem que entender que o Senhor quer que a gente seja forte. Pode participar, viu? Você está na sala certa hoje. Deus que te trouxe. Então vamos lá. Como é que eu sei que eu estou fraco em relação a Deus? Deus, a gente já sabe, não é a igreja. Quando Deus é confundido com a igreja, vira religião. E a gente já cansou de ouvir isso aqui nessa igreja, que Deus não é religião. Então, quando é que eu sou fraco em relação a Deus? Quando falta intimidade. Qual é a ação a exercer se eu não tenho intimidade com Deus? A ação a exercer é orar no secreto. Eu estou forte com Deus? Bem, o termômetro que o Senhor colocou na palavra para medir se você está forte com Deus é o tempo de oração que você passa sozinho com Ele. Não é aquela oração que você faz toda hora.
Mas é aquela hora que você para tudo e passa tempo com o Senhor. Se eu e você não passamos tempo com o Senhor, nós estamos fracos na nossa intimidade com Deus. Porque ainda que Deus seja Deus e fale conosco todas as horas, eu estou aqui, sou capaz de ouvir, mesmo falando com vocês, o Espírito Santo falar comigo, Deus também é uma pessoa que gosta de intimidade. As pessoas gostam de intimidade, né? Por exemplo, pensando sobre essa temática, o Senhor me mostrou uma falha minha, uma fraqueza no que diz respeito a mim, Samuel, e a igreja. Relacionamento. Pessoas que podem ser visitadas e eu não visito. Deus é mais ou menos assim, Deus gosta de ser visitado. Deus se tornou Jesus porque Ele quer relacionamento individual. Jesus é uma pessoa. Jesus é um ser humano relacional, Ele gosta disso, Ele gosta de tempo. Ele mesmo falou, quando você for orar, o que você faz? Entra no quarto. Está claro isso lá, não está claro? Não precisa de ficar criando 300 teologias. Não, está claro, você tem que entrar no seu quarto. Quanto tempo da sua semana de 7 dias você entra no seu quarto e ora ao seu Pai? Eu não estou tendo muito tempo. É uma fraqueza. É uma fraqueza. A fraqueza se mede assim, no que diz respeito à intimidade com Deus. Se mede na meditação na palavra. Eu preciso meditar na palavra. Meditar, a gente já sabe que não é uma leitura simples. Meditar, eu vou ruminar, eu vou conhecer, eu vou entender o que a palavra fala, aquela palavra vai me marcar. Eu vou sair daquele encontro com a palavra impressa na minha alma. Ela falou comigo, então Ele fala comigo na oração, Ele fala comigo na palavra. E a palavra precisa estar dentro do meu coração. Guardo no coração as tuas palavras. Então, desde lá do Velho Testamento, isso vem sendo ensinado para nós. Mas a gente é fraco. É mais fácil ficar na frente da televisão ou na frente da palavra de Deus? É uma fraqueza. Não é pecado ficar na frente da televisão. Agora, se eu não tenho tempo para a palavra, e tenho tempo para outras coisas, eu tenho aqui um ponto de fraqueza. E, queridos, todas as nossas fraquezas, todas, o diabo ataca. Ele te busca ali, ele te clama ali. Ele fala, eu vou pegar esse cara, eu vou pegar essa mulher, eu vou pegar esse jovem, esse adolescente nessa fraqueza. Então, se eu não tenho o meu tempo secreto, onde é que é o seu quarto de oração? É no trabalho? É em casa? O que eu tenho que fazer para acordar mais cedo? Onde que é a hora de estudar a palavra? Estas coisas mostram a nossa fraqueza. A intimidade com o Senhor, irmãos, vem basicamente dessa dúplice coluna. Orar no secreto e meditar a palavra. Ali o Senhor e eu conversamos e falamos. Bem, santidade. O Senhor disse, irmãos, que eu e você precisamos cuidar de nós. Não tem jeito, nós temos que cuidar de nós. Ele falou assim, toda a lei se resume em 2 mandamentos. O primeiro deles é amar a Deus. O segundo é amar ao próximo. Então eu tenho que cuidar de mim. Se alguém não cuida de si mesmo, a palavra de Deus diz que está pecando. Então eu preciso cuidar. Eu preciso descobrir onde é que eu estou fraco. Eu coloquei 3 áreas aqui. Podem haver mais. Então onde é que eu estou fraco nestas áreas? Onde que o diabo me derruba e eu deixo e eu cedo?
e deixe crescer? Primeiro, na santidade. Santidade é quando você está em pecado. Então, quando há um pecado que está derrubando a sua vida continuamente, você ali tem uma fraqueza. Então, eu preciso decidir abandonar o pecado crônico. Uma fraqueza chama outra fraqueza. Não tem jeito. Se você tiver uma fraqueza, você vai ter outra fraqueza. Então você que tem que olhar a sua vida. Mas uma chama a outra. Uma chama a outra. Se eu não tenho intimidade com o Senhor, eu vou ter um pecado crônico. Pode saber. Porque uma fraqueza chama a outra. Se eu tiver um pecado crônico, eu vou ter uma fraqueza de alma, eu vou ter uma tendência à ansiedade, à depressão. O pecado faz isso. O pecado nunca fica num cantinho só, agindo ali, não. Ele contamina. Um pouco de fermento faz o quê? A massa toda. Então, uma fraqueza chama a outra. Então eu preciso decidir abandonar. Eu não sei qual é o pecado crônico. Eu não sei o que tem derrubado você. Eu não sei o que vira e mexe, você cai ali. Mas o Espírito Santo fala com a gente. Quando te desviares para a direita, quando te desviares para a esquerda, os teus ouvidos ouvirão atrás de ti uma voz dizendo: este é o caminho. O Espírito Santo fala. Abra sua Bíblia lá em Romanos, capítulo 6. Romanos 6, versículo 11. Eu vou ler aqui, ó. 11 a 14, Romanos 6, 11 a 14. Da mesma forma, considerem-se mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Portanto, não permitam que o pecado continue dominando os seus corpos mortais, fazendo que vocês obedeçam aos seus desejos. Não ofereçam os membros do corpo de vocês ao pecado como instrumentos de injustiça. Antes ofereçam-se a Deus como quem voltou da morte para a vida, e ofereçam os membros do corpo de vocês a Ele como instrumentos de justiça, pois o pecado não os dominará, porque vocês não estão debaixo da lei, mas debaixo da graça. O que esse texto me deixa claro é que sou eu que resolvo. Ele está dizendo aí, você não é escravo, você que decide, você que não pode oferecer. A solução está na minha mão, na sua mão. O seu desejo será contra ti. A ti cumpre dominá-lo. O que você precisa, quando eu tenho um pecado crônico, eu tenho uma fraqueza. Então eu não posso abrir a brecha naquele lugar que eu sou fraco. Quer ver? Mateus 26, 41. Alguém lê, por favor, Mateus 26, 41.
A carne é o quê? Fraca. A carne de quem? A sua carne é fraca. A minha carne é fraca. Eu não posso dar brecha para a minha fraqueza. Ela não é fraca em todas as coisas, né? O Vitão não vai querer fumar. Mas tem outras coisas que ele vai querer que a carne dele é fraca. Eu não posso dar brecha para a minha fraqueza. Eu não posso tratar a minha carne com bondade, irmãos. Não posso. A minha carne é a minha vontade, é o meu eu. Carne aí não é o meu corpo físico. O pecado não habita aqui na minha mão. Sou eu. É a minha parcela meramente, puramente humana, que gosta das coisas erradas. Aí a Célia leu lá para a gente, o que é que eu tenho que fazer para vencer a carne? Vigiar e orar. Começa aqui, ó, no meu relacionamento com Deus. Quem está bem com Deus vai vencer a sua carne. Mas eu não posso descuidar. Eu preciso decidir abandonar qualquer que seja o pecado. Agora, eu presto atenção, quais são as ações? Fechar as brechas. Essas são as ações. Qual é a brecha do seu pecado? Ontem, quando nós saímos daqui do encontro de casais, a Tereza e eu fomos conversando, e chegamos em casa, conversamos mais um pouco. O Mateus estava lá na reunião dos adolescentes, nós aproveitamos para conversar, depois da reunião. E a Tereza falou uma coisa para mim, falou assim: Samuel, você fica muito no celular. E eu fico mesmo, eu tenho 300 grupos de WhatsApp. E alguns deles discutem muitas coisas. Agora, uma das coisas que nós estamos discutindo é a tal da greve dos caminhoneiros. Então, estamos discutindo, tem grupo de pastores, grupo de não sei o quê, grupo do quartel. E eu gosto de opinar, mas acaba virando uma brecha. Porque vira uma escravidão. Tudo aquilo que você não domina, domina você. Aí você cria um pecado crônico. O pecado crônico, irmãos, é o adultério. Mas não é só o adultério consumado. É a pornografia, que não tem um outro corpo. Mas não é só a pornografia. É o olhar sobre um celular. Então, às vezes, a gente classifica o pecado como uma coisa grande e complicada, mas uma coisa simples também é pecado, porque aquilo que eu faço que é simples, tira de mim, daqui a pouco a gente vai ver, a capacidade de ser produtivo. Tira de mim a intimidade que eu tenho com Deus. Tira de mim um tempo que eu poderia estar abençoando alguém. Eu citei as questões sexuais para mostrar que o adultério está lá em cima, a conjunção carnal, quando tem dois corpos. Mas tem coisas mais simples acontecendo aqui embaixo. Vale para tudo. Então, quando você deixa de se preocupar com o irmão da igreja e de abençoá-lo, talvez é porque você esteja preocupado demais com a sua produção. Então, a sua fraqueza não é necessariamente um pecado sexual ou um vício, mas é que você trabalha demais da conta, e por trabalhar demais da conta, não te sobra tempo para abençoar alguém. Então, cada um tem que descobrir onde está a sua fraqueza. Aqui as ações são gerais, mas não adianta ações gerais se eu não aplicá-las no específico da minha vida, para mostrar para mim assim, ó, eu estou errado aqui e eu preciso mudar essa área da minha vida. Então, eu preciso vigiar a carne, eu tenho que fechar as brechas. E olha, se a gente não fechar uma brecha pequena, ela vira uma brecha maior, até virar um caminho largo. E aí, daqui a pouco, o nosso coração está frio. Por quê? Porque eu não tratei da minha santidade. Bem, eu preciso de fechar as fraquezas ligadas ao tratamento do meu corpo. Eu preciso cuidar bem do corpo. A palavra de Deus diz: ninguém jamais tratou mal a si mesmo, a sua carne. Antes a alimenta e dela cuida. Cuida mesmo? Às vezes não cuida nada. Eu
tenho descoberto que eu não estava cuidando bem do meu corpo e ainda não estou. E a culpa não é de ninguém, a culpa não é do fato de eu ter uma família e trabalho demais, a culpa é da minha prioridade, é da forma como eu trato o tempo e sei que eu preciso tratar do meu corpo. Nós somos de uma geração sentada. A geração de 30, 40 anos atrás não era uma geração sentada. Alguns de nós crescemos numa geração que não era sentada, mas hoje não. Hoje a maior parte do tempo a turma fica sentada. E as crianças estão piorando, porque elas já ficam sentadas na escola, chegam em casa e ficam sentadas. Não tem mais aquele trabalho de ir para a roça e capinar e ajudar a construir uma casa. Quem em sã consciência hoje vai ajudar a construir uma casa? Isso vai acabando cada vez mais. Então, nós precisamos criar alternativas para cuidar bem do nosso corpo. Para cuidar bem do nosso corpo, nós precisamos cuidar do tempo. A palavra de Deus diz assim: há um tempo específico para cada coisa. Pensando no seu corpo, tem um tempo específico para cada coisa no seu quadro cronológico do dia? Tem um tempo que você dorme bem, que você repousa, que você trabalha, que você faz um exercício. No atual momento da minha vida eu não posso fazer isso. Então, você se programe para poder fazer daqui a pouco, para fazer o ano que vem, sei lá quando. Mas o tempo é de gestão nossa. O tempo não é nosso, a gente já conversou sobre isso aqui. Mas sou eu que faço a gestão do tempo. Então, eu preciso cuidar bem do tempo. Na semana passada a gente não estava aqui porque a Tereza bateu o carro quando ela foi comprar o pão. Aí, no final do dia, ela refletindo, falou assim, isso me ensinou que eu ando atrasada. Bem, a pessoa que não sabe cuidar bem do tempo e anda atrasada, não está cuidando bem de si, porque o corpo não é só a matéria, o corpo é o estado emocional. Quem anda atrasado, anda o quê? Ansioso, nervoso, preocupado, não é? Correndo. Você não sai, quando você sai atrasado, como é que você sai de casa? Nossa, a Rose falou assim, gente, vocês viram que lindo dia hoje? Quem é que não vê o lindo dia? Quem está atrasado. Então, eu vou fazer oração para Deus me ajudar. Não, não é fazer oração. É pegar uma agenda e escrever o que faz no dia, que horas que acorda, que horas que dorme. Ontem, falando para os casais, eu falei assim, irmãos, a gente é cristão e é espiritual, e muitas das coisas a gente traduz para oração e direção espiritual de Deus, mas várias não se resolve com oração. Como não se resolve com oração? Não resolve. Eu dei o exemplo de quem tem filho pequeno. Se o seu filho chegar a falar assim, tem prova essa semana, mas eu não vou estudar não, porque eu vou orar. Você vai deixar? Você não vai deixar. Você vai falar com ele assim, meu filho, você pode orar, mas são 4 horas de estudo em casa. Mas a oração não resolve? Não resolve, irmãos. A oração não resolve a nossa saúde do corpo. A oração não resolve a nossa alma, não resolve o nosso coração, não resolve absolutamente nada da nossa vida. A gente tem que ter o nosso controle. E sou eu que tenho que fazer do meu. Eu sou casado aqui com a Tereza tem que fazer o dela, e o Mateus tem que fazer o dele. Porque ele já tem responsabilidade. Cada um tem que saber a melhor forma de ocupar o seu tempo. Isso é cuidar bem do corpo. É você ter condição de vencer uma fraqueza que te derruba. Porque a nossa vida não é isolada. E por isso que eu preciso saber onde estão as fraquezas. Eu preciso cuidar bem da alimentação. Nunca sim. Não era um problema para mim isso. E esse ano se tornou, não um problema, mas um bom problema. Porque eu comecei a melhorar a minha forma de alimentar.
O meu emagrecimento tem a ver com isso. Sou eu que coordeno a minha alimentação. E eu posso melhorar muito. Antes eu tratava com desdém e deboche. Fulano é vegetariano, é vegano. Isso é bobagem. É radicalismo. Às vezes essa pessoa tem muito mais zelo do que eu tenho. Às vezes não, com certeza. Então, eu preciso cuidar disso. Eu preciso cuidar do meu exercício. Cada vez que eu saio de casa de manhã, como hoje, e vi o povo andando de bicicleta, vi o povo andando lá na Nestlé, é como se eu fosse acusado. Falei assim, Samuel, você não está andando, você não está cuidando, você não está fazendo o seu exercício. Você está em falha com você mesmo. Porque, afinal de contas, eu quero ser produtivo muito tempo. Se eu não tiver uma boa saúde, eu não vou cuidar bem de mim mesmo. Então, eu preciso descobrir estas fraquezas. Quantas horas? Então dá tempo. Eu preciso descobrir as minhas fraquezas em relação à produção. Produção é quando eu gero resultados. Então, a minha ação é que eu tenho que gerar resultado. Isso é produção. O ser humano foi criado por Deus à semelhança dele para ser produtivo. Porque Deus é extremamente produtivo. Deus é Deus criador. Então, nós precisamos de sermos seres criadores. Isso é ser produtivo. Não, eu estou à margem da sociedade. Tem alguém que está criando por mim. Não, nós é que precisamos criar. Nós é que precisamos produzir, cada um dentro da sua etapa de vida. Então, os alunos, que estão aí hoje, são só alunos. A melhor forma de ser produtivo é estudando. Então, vocês que são alunos, têm que estudar mesmo. E se estudar pouco, está errado. E quanto mais vocês que são alunos abrangerem o conhecimento estudando, crescendo, se desenvolvendo, mais resultados vocês terão, porque Deus deu a oportunidade e o privilégio para vocês de hoje serem só alunos. Tem alguns que não têm esse privilégio. Tem alguns que, além de estudar, têm que trabalhar. Tem alguns que têm que andar a pé 12, 13, 14 quilômetros. Não é o caso de vocês, é? Então, vocês têm que gerar resultado estudando. Não só estudando, presta atenção aqui, vocês agora que estudam, mas procurando novas áreas de estudo. Se desenvolvendo. Deus deu para vocês, adolescentes, um negócio fantástico que não deu para nós adolescentes quando fomos adolescentes. Chama-se internet. Esse negócio é louco. A internet é maluca. Você acessa tudo que você quiser, a hora que você quiser. Alguns de nós aqui tinham que consultar o livro na biblioteca, porque não tinha em casa. Alguns tinham livro em casa. Alguns tinham uma Barça em casa, tinham um mirador em casa. Outros não tinham que ir na biblioteca para consultar aquele livro. Dependendo da biblioteca, fechava às 5. Hoje não, hoje você consulta tudo o que você quiser na palma da sua mão. Ou você perde tempo consultando, coisa que não presta, ou você começa a pesquisar possibilidades. Tem um filme sobre adolescentes. Gabriel, se você não viu, você pode pôr os adolescentes para assistir. Chama-se Céu de Outubro. É fantástico esse filme, já viu? É fantástico. Qualquer um pode assistir que vale a pena. É um filme ambientado lá na década de 60, sobre a corrida espacial, e conta a história de um grupo de adolescentes de uma escola que resolveu se unir
para desenvolver o foguete antes da Rússia. De adolescentes. O que é antes da União Soviética, nós vamos desenvolver aqui na escola. E a experiência deles foi tão bem sucedida que a NASA reconheceu. E eram adolescentes pesquisando novidades. Pode pesquisar, põe para os adolescentes verem e conversar sobre isso. Porque é a possibilidade de você gerar resultado. Então, gerar resultado é cada um na sua situação. Então, você gera resultado quando você estuda, você tem que gerar resultado trabalhando. Então, nós somos seres criados por Deus para trabalhar, irmãos. E o trabalho cada um faz na sua esfera. Então, tem gente que não trabalha, tem esposa que ainda não trabalha fora, trabalha dentro de casa. Então, o trabalho dentro de casa tem que ser o melhor trabalho. Eu tenho que gerar resultado dentro de casa. A Célia começou agora a fazer bolo. Tem que fazer o melhor bolo que ela puder. Porque o gerar resultado é isso, é o esmerar naquilo que eu faço. O esmero é a dedicação. Quanto mais eu produzir, melhor. Eu tenho uma fraqueza nesse trabalho dentro de casa. Eu trabalho fora de casa, chego lá em casa e não trato. Sabe aquele negócio de ter que trocar a lâmpada e gastar 6 meses para trocar? O Mateus falou comigo essa semana, falou, pai, aqui na sala já tem um lustre, já queimaram 3, né? Lá, aqui na garagem, ele falou, queimou essa, tem só uma, tinha 3, e queimou a do banheiro, né? Não, da cozinha não queimou, não. Ela está piscando. Ela ainda não queimou. É. O trabalho não é só fora de casa. O trabalho é em tudo que eu preciso fazer. Como a gente está na fase da terceirização, né, então eu tenho um marido de aluguel para fazer. Se você não tem um marido de aluguel que você contrata, é você que tem que fazer. Né, o Edelso está virando marido de aluguel. O Edelso está aí, pronto para produzir. Mas o trabalho é em todo lugar, irmãos. Todo lugar. Nós temos que entender isso. É bom descansar, não sou contra o descanso, adoro a cama. Mas nós somos seres produtivos, e ser produtivo é bom, te dá, provavelmente, eu não sei, deve liberar endorfina, eu acho. Quando você termina uma coisa, né, eu gosto de cozinhar, quando você acaba de fazer um prato, e você fala, nossa, que prato bom, e a pessoa que come fala, nossa, que delícia, deve liberar endorfina. Eu acho que deve liberar endorfina. Por quê? Porque gera bem-estar. Então, eu preciso fazer isso, eu preciso entender a minha forma de render, de gerar resultado. E, queridos, nós não podemos dar a brecha da preguiça. Cuidado com a preguiça. Tem um versículo na Bíblia sobre a preguiça. Alguém lembra? Vai ter com a formiga o preguiçoso, né? Vai lá, preguiçoso. Cuidado com a preguiça. Preguiça é uma brecha terrível. Para a Igreja Católica é um pecado capital. Porque, de fato, ela tira a nossa possibilidade de gerar transformação. E aí a gente tem medo. Eu prefiro descansar. Eu não quero ser produtivo, eu não quero ser transformador. É uma fraqueza. Isso aqui é uma fraqueza. A cama é uma fraqueza se eu não souber lidar com ela. A televisão é uma fraqueza porque eu sento, ponho o pé para cima e fico ali. É uma fraqueza. Então eu preciso tomar cuidado. Quando eu trato comigo, né, o ser logo abaixo de Deus, eu então tenho que ver minha vida de santidade, o meu cuidado pessoal e a minha forma de gerar transformação. Agora, irmãos, isso é equilíbrio. Bem, eu preciso cuidar das fraquezas na família. Eu dividi aqui a família casal
e família, filhos, pais e irmãos. Porque também tem brecha ali. A nossa vida, irmãos, é um todo. Nossa vida não é individual. Eu não tenho brecha só com Deus, eu não tenho brecha só com a família. Qual dessas brechas é a mais importante de todas? Qual dessas? Todas são brechas que eu preciso fechar. Se eu sou fraco numa área, eu preciso cuidar. Se eu estou fraco na minha oração com Deus, eu tenho que cuidar. Se eu estou fraco porque não estou estudando como devia, eu tenho que cuidar. Aí eu chego no casal, eu preciso então investir no relacionamento. O casal tem que investir no relacionamento. Se o casal, marido e mulher, os dois não fizerem isso, aqui tem só esposas, só maridos também, mas o casal precisa entender que é uma brecha que o inimigo vai corroendo. É uma fraqueza, porque eu deixo a vida familiar conjugal entrar em uma rotina. E entrando em uma rotina, eu perco a beleza do relacionamento. O resultado de um investimento em um relacionamento é que a vida conjugal tem que ser agradável. A vida conjugal tem que ser gostosa. Tem coisa que a gente faz que é agradável e gostoso. Tem coisa que nem sempre é. Mas a vida conjugal tem que ser agradável e gostosa. Bem, conjugal, casal, são só dois. Como é que eu vou saber se a minha vida conjugal está agradável e gostosa? O que precisa fazer é conversar. Então, o marido tem que ter a humildade, a esposa tem que ter a humildade para sentar um diante do outro e perguntar assim, vamos conversar aqui, a nossa vida a dois está agradável? Está gostosa? O que não está gostoso para você? O que não está te agradando? E aí, eu fecho as brechas. Não tem jeito, irmãos, de resolver isso sozinho. Ah, não, o Senhor falou comigo aí na reunião de domingo de manhã, e agora eu vou melhorar o meu casamento. Você vai melhorar junto com o seu marido, com a sua esposa, porque a vida é a dois. Veja bem, se você for buscar o Senhor, você fala assim, eu vou buscar Deus de todo o meu coração, está resolvida a situação. Porque quando você for buscar o Senhor, lá no secreto, sabe quem vai estar lá? Deus já foi antes de você te esperando. Mas o casamento não é assim. O casamento são duas pessoas que não são Deus. São duas pessoas que têm falhas, que têm dificuldades. Não existe marido perfeito, não existe esposa perfeita. Quem é o culpado do casamento estar ruim? Ah, é ele. Não, é ela. Não, são os dois. Então, os dois têm que sentar com o objetivo de melhorar e ficar agradável para os dois. Por isso que tem que ter humildade. Ah, eu não posso sentar, se eu sentar eu vou ouvir o que eu não quero. Vai acontecer exatamente isso, você vai ouvir o que você não quer. Mas vai ouvir o que é necessário para melhorar o relacionamento, para fechar uma fraqueza. Porque às vezes o seu casamento não está tão bom, porque tem uma fraqueza, e às vezes a fraqueza é sua. Bem, como é a dois, só pode ser avaliado pelos dois. Ah, não, meu casamento está ótimo. Mas quem está falando isso? Só um que está falando que o casamento está ótimo? Então isso aqui se resolve a dois. Aqui está a força. A força do casamento não está no um, está no dois.
Amós 3:3. O que está lá em Amós 3:3? Abre lá, Amós 3:3. Achou aí, Gustavo? Amós sumiu? Amós é difícil de achar, a gente lê pouco, né? Amós 3:3. Então, eu preciso ser 2 no casal. Como é que eu fecho, então, a fraqueza e a brecha? Conversando, tratando. Bem, família não tem só casal. Tem alguns que só tem casal, já morreu o pai, já morreu os irmãos, todo mundo, e não teve filho. Mas não é a maioria, é uma minoria. A família costuma ter outros links. Então, família tem filho, pais, irmãos. Então, o que eu preciso fazer? Eu preciso planejar o relacionamento. É diferente um pouco do casal. Porque o casal, irmãos, é o único ambiente social que os dois são exatamente iguais. É o único. São exatamente iguais. Eles entram desnudos um diante do outro. E os dois têm direito de entrar na vida do outro. Os dois, espera aí, eu vou entrar na sua vida, me conta todo. Fora desse ambiente, não tem isso. Aí eu tenho que planejar o relacionamento. Então o pai tem que planejar o relacionamento com o filho. O tempo que passa com o filho. Qual o assunto que o filho gosta. O pai tem que fazer isso. Se ele não fizer, ele tem uma fraqueza. Ah, não, eu ponho dinheiro dentro de casa, eu não preciso planejar. Precisa planejar, sim. Ah, meu filho já casou, foi embora, então você vai planejar a visita que faz ao filho lá na casa dele. A mesma coisa o filho vai fazer. O filho, deixa eu falar com os filhos aí agora, ó, tem que planejar o relacionamento com os pais. Porque a partir do momento que o filho começa a crescer, ele começa a entender, opa, agora eu tenho uma vida. Eu vou ser alguém. Vou fazer vestibular, vou trabalhar, vou ganhar meu dinheiro, vou casar. Só que vai ter pai o resto da vida. Então, os filhos precisam planejar o relacionamento com os pais. Não é só, viu, filhos? Presta atenção aqui, vocês filhos aí, ó. Não é só o pai que tem que planejar o relacionamento com o filho, não. O filho também tem que planejar. O filho tem que pensar assim, meu pai, minha mãe trabalham para pôr dinheiro dentro de casa. Para ter comida na mesa. Para pôr roupa que eu visto. O que eu posso fazer? O que eu posso acompanhar? O que eu posso facilitar a vida dos meus pais? É uma responsabilidade. E se vocês não se preocuparem com isso, é uma fraqueza. Então os filhos precisam fazer isso dentro das suas casas. E quando o pai já foi embora, aí compete, se você tem, investir dentro da sua possibilidade, do seu limite. Então quem tem pai ainda vivo, quem tem mãe, tem a sabedoria de investir. Agora, quem planeja esse relacionamento são vocês. Quando os nossos pais eram vivos, os da Tereza e a minha mãe, lá em Belo Horizonte, a gente tinha um planejamento. Era almoço um domingo na casa de um, era almoço outro domingo na casa de outro. Para a gente sempre ter contato. Até o dia que o Senhor os levou. Chegava no Natal, tinha planejamento. Ceia com um, almoço com outro, ia trocando. Porque relacionamento, quando a gente se distancia, ele precisa ser planejado. O planejamento é quando eu pego alguma coisa que não aconteceu e torno ele real no papel. E falo assim, não, isso vai acontecer assim, assim. Então, o relacionamento pais, filhos e irmãos precisa ser planejado. Quando que vai sentar, conversar, sair, passar tempo.
Se o pai trabalha e a mãe fica em casa, o pai tem que planejar isso mais do que a mãe. Até para dividir a carga. Os filhos são responsabilidade de ambos, não é de um só. Então, quando eu planejo o relacionamento, né, ações a exercer, eu aplico tempo. Então, qual é a fraqueza no relacionamento com filhos, com pais? É saber quanto tempo eu não estou passando. Então, quanto tempo eu não passo com o Mateus, quanto tempo eu não passo com a Sara? É minha fraqueza. Se eu não tenho tempo de qualidade com meu filho, se eu não tenho tempo de qualidade com a minha filha, é uma fraqueza na minha vida que eu preciso resolver. E hoje, irmãos, nós delegamos o tempo para a internet. Ao mesmo tempo que a internet é uma bênção, ela virou uma maldição, porque ela vira tutora dos filhos. Não, põe na frente da televisão. Dependendo do lugar que a gente vai, a gente leva um tablet ou um celular para o filho. Não é assim que funciona? Bom, vou levar um tablet, bota ali, está resolvido. Como é que fazia antigamente, que não tinha tablet e celular e tinha que levar os filhos? Levava a Havaiana, né? Levava a Havaiana. Hoje o filho já tem alguma coisa para fazer que ele fica só ele. Agora, irmãos, se isso acontece sempre, ele cria o hábito de resolver o problema ele sozinho. Ele não precisa mais de pai e mãe. Então vai se distanciando. Bem, eu não sou contra levar o tablet celular. Mas se você cair nisso, você vai ter uma fraqueza que você não vai passar depois tempo nenhum. Porque aquilo que funciona quando você sai, funciona quando você está dentro de casa. Então, aí, pronto, ó, a internet está ligada, botei o melhor canal, tem Netflix. Aí resolveu o problema. Não resolveu o problema, é uma fraqueza que eu preciso cuidar. Cheguei na igreja. Quais são as fraquezas que eu tenho enquanto serviço meu na igreja e enquanto relacionamento com as pessoas? A igreja não existe só para ser relacionamento. A igreja existe para exercício dos dons. Qual é o dom que o Senhor quer que você use na igreja? Se você não usa dom, é uma área de fraqueza. E a fraqueza não é da igreja. Porque o dom é dado individualmente. Então a igreja precisa aproveitar o seu dom. Ah, não, mas eu estou muito ocupado com as outras coisas. Então você tem uma área de fraqueza aqui. Porque a igreja é, na Bíblia, o corpo de Cristo. E o corpo de Cristo, cada um tem uma função. Ah, eu não tenho função nenhuma. Então é uma fraqueza na sua vida, que você precisa corrigir. Então o serviço foi criado pelo Senhor para que, quando eu exercesse, eu aprendesse a ser servo. Qual a diferença de trabalhar, lá onde você trabalha, e trabalhar na igreja? Diferença principal. Você não ganha aqui na igreja. Lá você ganha. Porque lá você não tem que trabalhar para Jesus. Tudo o que fizerdes, seja em palavras, seja em ação, fazer em nome do Senhor. Não é assim na igreja também? Também. Só que aqui você aprende a ser servo. Isto quer dizer que você faz por amor mesmo. Porque não é uma escravidão obrigatória. Você que se submete. Você que chega e fala, não, eu vou ser servo. Ah, você não vai ganhar nada por isso. Não, mas quem disse que eu quero ganhar? Não quero ganhar, não quero salário, não quero elogio, não quero reconhecimento. Eu quero servir. Quando eu deixo de servir, eu deixo de exercer o meu dom.
eu tenho uma fraqueza. Lembra? Uma fraqueza chama outra. Uma fraqueza chama outra. A minha vida, irmãos, é isso tudo aqui, ó, é meio complicado a minha vida, né? Mas o Senhor nos fez assim. E nos fez com condição de dar conta de tudo. Porque a gente não faz tudo ao mesmo tempo, tudo junto. A gente faz dentro de uma sequência linear de tempo e de ambientes. Ora você está trabalhando, ora você está em casa, ora você está na igreja. E você precisa cuidar de todas estas coisas. Porque cuidando destas coisas, você cumpre o seu serviço. E aqui você tem um serviço, é o seu dom. Quando o Senhor chega e fala assim, o que você tem aí? Eu tenho 5 pães e 2 peixinhos. Quem falou isso? Pedro? João? Não, foi um menino. Menino que estava lá. E falou assim, Senhor, o que eu tenho é seu, pode usar. Não interessa a idade dele. Ele estava entendendo que ele fazia parte daquela igreja. Ele fazia parte daquele corpo e ele podia ser servo. Então, quando eu entro no corpo de Cristo, eu aceito a Cristo e estou num corpo, eu tenho uma missão. Eu sou servo ali. E como servo eu me envolvo. E eu estou ali para levantar. Então, eu faço alguma coisa, porque é isso que o servo faz. O servo está ali para levantar. Onde tem uma deficiência, isso aqui não está funcionando bem. Então, o servo vai lá e faz isso. Lá em casa a gente tem uma faxineira que vai uma vez por semana. Aí a Tereza trabalha o dia inteiro, eu também trabalho o dia inteiro, não fica ninguém. Eu não sei se acontece com vocês, mas faxineira que a gente não fiscaliza não costuma fazer um serviço muito bem feito. Então a Tereza fala assim, mas tem que falar com ela. Né? Na igreja não é assim, você não precisa falar com a pessoa, porque ela faz não é por amor à igreja, ela faz por amor a Jesus. E aí ela cumpre com alegria as suas responsabilidades. Na igreja, irmãos, ainda que haja esse conceito equivocado, que veio da institucionalização católica, né, esse é um erro que a igreja evangélica absorveu e não corrigiu da distorção católica. Quando a igreja católica institucionalizou o evangelho, institucionalizou assim, estes trabalham e estes recebem. Estes são os ungidos, o clero, estes são os leigos, os que recebem. E isso criou uma distorção que até hoje existe em todas as igrejas. E a igreja evangélica absorveu isso. Então, são os que se assentam, chegam e vão embora, e são aqueles que, de alguma forma, trabalham. Na igreja de Jesus, na Bíblia, não tem isso. Na Bíblia, todos estão envolvidos. Todos têm responsabilidades. Então, vamos pegar a escola dominical, que é domingo. Bem, a responsabilidade do Eli é fazer o som funcionar, transmitir pela internet, que é da mesa. A minha é dar o estudo. Dos diáconos é estar com tudo pronto na hora que chegar. Então, todas as pessoas envolvidas nessa responsabilidade precisariam estar aqui mais cedo mesmo. Bem, você não tem que transmitir, você não tem que ensinar, você não tem que estar aqui na frente no louvor tocando. Qual é a sua responsabilidade? Chegar na hora. É uma responsabilidade chegar na hora. Ou não é chegar na hora? Você já foi no teatro alguma vez, no show? O que acontece no show ou numa peça de teatro? Fecha a porta. Já pensou se a gente começasse na igreja, agora, Tiago, Léo, também, vocês que são diáconos, diaconisa, quando começar, fecha a porta, ninguém mais entra. Tem que chegar antes. Né? Mas é responsabilidade. Mas eu não preciso se preocupar com isso. É fraqueza. É fraqueza. Faz parte da minha força cumprir a minha responsabilidade. Quando eu não tenho, eu tenho uma fraqueza. Né? O nosso tema é lidando com as nossas fraquezas. Eu tenho que descobrir. Agora, quando eu tenho uma fraqueza que não me afeta mais, a Bíblia chama isso de consciência cauterizada.
Então, se eu não busco a Deus e não me afeta mais, eu já cauterizei a minha consciência naquilo. Se eu tenho um pecado crônico que não me afeta, cauterizou a minha consciência. Se eu não cuido bem de mim mesmo, cauterizou a minha consciência. Se eu não sou produtivo, se eu não cuido do meu casamento, se eu não cuido dos filhos, dos pais, se eu não cuido das minhas responsabilidades, já não é mais problema. Aquela fraqueza agora é tão forte que ali o diabo tem um domínio. Paulo trata disso. Ele entrou ali naquela brecha e ali ele criou uma potestade que você tem que destruir. Porque já não é só uma fraqueza, é uma força ruim que você cultiva dentro de você. Ah, mas isso acontece? Irmãos, isso acontece demais. Mais do que a gente pensa. Porque eu mesmo peguei uma área que eu era fraca, em vez de tratar como uma fraqueza, eu fortaleci a fraqueza. Eu fiz o contrário do que a gente leu lá. Eu sou fraco, Senhor, então eu te dou força. Aí a força agora vem de Deus, então a fraqueza não me derruba. Não, eu fortaleci aquela fraqueza e ela não me incomoda. Então eu preciso derrubar aquela fortaleza. Paulo fala isso lá em Coríntios 10. Destruindo fortaleza. Vamos ler? 2 Coríntios 10. Segundo Coríntios 10, eu acho que é o 4. Vamos terminar com esse versículo. Com a graça de Deus eu termino na semana que vem. Faltam só 2 pontos. 2 Coríntios, eu mesmo vou ler 10, 4, 10, 3 em diante. Capítulo 10, do versículo 3 em diante. Pois, embora vivamos como homens, não lutamos segundo os padrões humanos. As armas com as quais lutamos não são humanas. Ao contrário, são poderosas em Deus para destruir fortalezas. Destruímos argumentos e toda pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levamos cativo todo pensamento para torná-lo obediente a Cristo. E estaremos prontos para punir todo ato de desobediência, uma vez estando completa a obediência de vocês. Irmãos, eu tenho uma fortaleza quando eu já não acho que eu tenho que ter um horário com Deus sozinho. Aquela fraqueza virou uma fortaleza, só que é uma fortaleza diabólica. Eu não separo o tempo para buscar Deus sozinho, não acho que eu tenho que separar, porque, aliás, Deus fala comigo toda hora. Deus não fala com a gente toda hora? Eu não posso falar com Ele toda hora? Por que eu preciso de ter? A minha fraqueza virou uma fortaleza que eu tenho que destruir. Eu não posso lutar com a arma humana, eu tenho que destruir isso. E aí vai por tudo na vida. Se eu estou com um pecado, uma fraqueza que eu não fecho as brechas, se é pornografia, se é vício, se é celular, se é maledicência, se é uma mente que fica acusando os outros, eu não sei. Cada um tem que fechar a sua brecha. Cuidado para não virar uma fortaleza. Cuidar de si mesmo. Todas estas coisas aqui, irmãos, não tem a ver com o outro. De quem que é a culpa? É do seu pai? Não, a sua fraqueza é sua responsabilidade. A minha é minha responsabilidade. E eu preciso, então, tratá-la como uma fraqueza, usar a força do Senhor e destruir a fraqueza. Eu comecei dizendo aqui, nos 4 itens que eu coloquei, que eu preciso reconhecer a fraqueza, eu preciso lidar com ela, treinar, e terminei dizendo, eu preciso vencer a fraqueza. Você precisa vencer a fraqueza na sua vida. Qual é a fraqueza? Então, discrimina, fala, opa, pode ser uma fraqueza crônica que vem aí te acompanhando há anos, pode ser uma que apareceu hoje, porque você tem que tomar uma decisão. E aí? As fraquezas vêm quando a gente tem que tomar uma decisão. Ou não vem?
E aí ela se levanta como uma fortaleza. Fala, não faça. Só, queridos, que nós temos que tratar com as fraquezas com a força do Senhor. Então, o texto primeiro que a gente leu foi exatamente esse. Quando eu sou fraco, quando eu reconheço a minha fraqueza e não luto com a minha fraqueza, com a minha força, mas eu luto com a força do Senhor, então eu sou forte. E aí a fraqueza fica lá. Uma fraqueza, deixa eu falar com vocês, não morre nunca, se eu não matá-la todo dia. A Célia leu esse texto. Vigiai e orai. Por quê? O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Você vai ter carne até você morrer. Então você vai ter o seu eu até você morrer. Então você tem que vigiá-lo sempre, todo dia. Se você parar de matar o seu eu, aquela fraqueza que você já tinha vencido, ela vai se levantar, ressuscitar, falar, opa, eu estou aqui, ó, porque eu não tratei com ela todo dia. Então que o Senhor nos dê graça e força, e nós sejamos mais fortes do que fracos, reconhecendo cada um a sua própria fraqueza, e lidando com ela no nome de Jesus. Amém? Essa é uma palavra que é para o indivíduo, não é para o outro. Não adianta você aplicar no outro. Ou você aplica para você com o auxílio do Espírito Santo e atua nestas áreas na sua vida, ou não adianta aplicar para o outro. É cada um aplicando na sua própria vida, para que eu e você melhoremos e nos pareçamos mais com Deus, que é o que eu vou falar hoje à noite. Nós somos filhos criados à imagem e semelhança, mas a nossa maior semelhança com Deus está na santificação. Então, se você não puder vir, acesse lá, o Eli vai transmitir e a gente acompanha junto, mesmo que você esteja em casa. Mas se puder, vem e fortaleça a sua santidade no nome de Jesus. Senhor, obrigado por esse tempo. Quando o Senhor me orientou e me conduziu a falar sobre fraquezas, eu era o primeiro alvo para que eu trate com as minhas. E eu preciso, quero, estou e vou melhorar esse tratamento. Porque eu quero ser forte nas minhas fraquezas. Quando eu for fraco, eu serei forte, porque o Senhor estará sempre comigo e me dará vitória em cada uma das áreas que muitas vezes me derrubam. Por isso eu caminho com o Senhor e sou grato, porque o Senhor é paciente comigo e paciente com os meus irmãos. O Senhor não nos trata segundo o Senhor poderia, mas o Senhor age com misericórdia e graça. Como é bom ter um Deus tão amigo, tão bondoso assim. Leva cada um em paz, abençoa os almoços, que sejam gostosos, edificantes, dê uma tarde abençoada, e a noite desça sobre nós, Espírito de Deus, em um culto santo a Ti, falando aos nossos corações. Toda glória, toda honra sejam dadas a Ti. Eu oro agradecido, no nome de Jesus. Amém. Amém. Deus te abençoe, dá aquele abraço no seu irmão, dá um beijo.